pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver representação geoespacial no R. No termo da agricultura, né, no amplo da agricultura, nós temos muito essa questão de representação geoespacial. Então a gente tem várias possibilidades de representar, então, tanto dados, tanto questões da natureza em si dentro dessa possibilidade de programação dentro do R. Certo? Então a gente vai estar trabalhando hoje com 3 tipos de dados. Então, o primeiro dado é um dado de polygon, né, um polígono. O segundo dado é um points, então são pontos, né, de terreno. E o terceiro dado é uma linha, uma line string. E para isso a gente vai utilizar então o RStudio, a IDE do R. E nós vamos utilizar basicamente 2 pacotes. Então, o Tidyverse com a coletânea de pacotes para realizar o data wrangling em si e também utilizar o pacote de ggplot para visualização e a biblioteca SF para fazer os imports e trabalhar com esses objetos SF, que nada mais é do que um tipo especial de um data frame onde que ele agrega a geometria. Então vamos fazer a leitura desses 2 pacotes. Temos então a leitura, eu já tinha realizado isso antes. Então nós vamos trabalhar com os 3 tipos de dados, então, que estão alocados no meu GitHub. Meu GitHub é luapot10. Então nós vamos trabalhar com o data polygon, o data points e o data line string. E nós temos então como tipo de objeto um GeoJSON. Poderia ser um shapefile, poderia ser um KML, mas o pessoal vem trabalhando bastante com GeoJSON, que ele é talvez um pouco melhor do que o shapefile, principalmente para alocação no GitHub, uma vez que o GeoJSON ele aloca apenas um arquivo, e aí comparado com o shapefile nós temos pelo menos 3 arquivos, então um SHP, o SHX e o DBF, então pode dar um pouco de confusão fazendo esse repositório, por exemplo, dentro do GitHub, quando a gente trabalha com um dado que é shapefile, que pelo menos tem 3 arquivos, comparado com o GeoJSON, que é apenas um arquivo. Certo? Vamos fazer a leitura do polygon. Então a gente acaba utilizando a função read_sf do pacote SF para fazer a leitura. Então basicamente a gente coloca o link de acesso do GitHub. Então nós temos esse link aqui para o data polygon, nós temos esse link aqui para data point e nós temos esse link aqui para o data line string. Então nós vamos criar 3 objetos, polygon, points e line. Vamos realizar isso. Lemos os 3 objetos para o objeto SF. Nós podemos dar uma visualizada breve nesse objeto. Então, polygon pipe glimpse. Nós temos então apenas uma coluna de identificação desse polygon, que não é importante para o nosso caso, mas sim a geometria desse nosso polygon, que é uma geometria chamada polygon. Nós também temos, quando a gente tem mais de um polygon, nós temos um multipolygon. Mas esse caso é apenas um polígono, desculpa. Então a gente tem um polygon único. Para o points, né, nós temos então vários data points e nós temos a geometria de points. Nós também poderíamos ter multipoints, mas aí são dentro do mesmo observações, nós temos mais de um ponto. É um pouco diferente essa observação. E o line string nós temos também essa leitura, o ID não é interessante, mas sim a geometria de line string. Certo? Então, a partir disso, nós estamos aptos já a realizar a visualização desses nossos pontos em si. Então, vamos começar com a biblioteca do ggplot2, sua função do ggplot. Então, basicamente, como funciona o ggplot, nós temos, então, 3 argumentos que nós poderíamos colocar dentro do ggplot. Então, a geometria, que nesse caso a gente vai trabalhar com a geometria de SF. Nós temos o mapping, né, o aesthetics, que nesse caso a gente não vai acabar utilizando, porque a gente não vai querer mapear esse nosso shapefiles ou o nosso GeoJSON, esses arquivos vetoriais para determinada coluna. Por exemplo, se nós tivéssemos
os points, nós gostaríamos de representar esses points com um atributo que estaria nesse point, por exemplo, alguma fertilidade, ou questão de densidade com das aninhas, ou questão de produtividade, enfim. Nós não vamos estar fazendo isso hoje, então a gente não vai acabar utilizando o iAesthetics. E a terceira função, o argumento que a gente precisa colocar é o nosso data, que é o que a gente vai acabar utilizando. Então, data polygon, data points e data line. E isso aqui é apenas complemento, né? Modificar a cor, modificar o tamanho e também modificar os títulos dos nossos eixos. Então, vamos plotar primeiramente apenas esse geom SF do data polygon para nós vermos. Então, nós temos aqui um polígono, né, que representa o nosso atributo chamado polígono. Vamos adicionar, então, basicamente, no ggplot a gente vai acabar adicionando layers. Vamos adicionar layers. E nosso layers que a gente vai querer adicionar nesse caso é o points. Então, vamos adicionar o polygon e o points para nós vermos essa visualização. E no points eu coloquei uma cor, né, um padrão de vermelho. E também coloquei um tamanho desses meus pontos de tamanho 3. Então, nós temos essa representação aqui para o polígono e após esse polígono nós temos a representação dos pontos. Aqui, se nós invertesse esses dois layers, nós não íamos encontrar os pontos, porque nós plotaríamos primeiro os pontos e depois o polígono, e o polígono esconderia esses pontos. Então, essas camadas têm ordem para visualização em si. E como terceira camada do nosso ggplot, vamos plotar então a line, né? Nossa line string, com a cor, um padrão de verde, nós vamos ver daqui a pouco, e o tamanho dessa linha, né? A grossura dessa linha eu quero que seja 1.2. Vamos realizar isso aqui. Nós temos então o nosso polígono, os nossos pontos e a nossa linha. Então essa linha basicamente poderia estar representando para onde que nós deveríamos começar e a nossa sequência de, por exemplo, coleta de pontos dentro de um campo experimental, por exemplo. E como fim, né, nós adicionamos então o nosso labs com x igual a longitude. Então, nós queremos representar o eixo x como longitude e o eixo y como latitude. Vamos então fazer o plot total desse nosso ggplot. Nós temos então a representação geoespacial de um polígono, de pontos e de line string, facilmente utilizando o pacote ggplot e juntamente com as funções do pacote SF para fazer esse import dessas nossas camadas vetoriais, que nesse caso são GeoJSON. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais!